uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos que fazem a Rede Mundo Maior de TV. É com muita alegria que iniciamos mais um estudo do Evangelho de Jesus, continuando o estudo da semana passada, quando nós fizemos uma primeira introdução, ou um estudo introdutório sobre a Torá escrita, recebida por Moisés, e a Torá oral, que é a interpretação da Torá escrita, chamada de Talmud. Fizeram uma pergunta essa semana, qual era a Torá mais importante, se a escrita ou a oral? E eu achei interessante, porque eu digo, olha, existe a Torá escrita, existem duas Torás, o Torot, que é o que se diz em hebraico, oral. E a Torá oral, na interpretação de Jerusalém, chama-se Talmud Yerushalmite, o Talmud de Jerusalém. E tem o Talmud Babil, que é o Talmud da Babilônia. Quer dizer, existem dois Talmuds. Qual é o mais importante? Os estudiosos dizem que quando há dúvida sobre determinada questão, a resposta mais aceita é a resposta do Talmud da Babilônia, e não do Talmud das escolas babilônicas que foram lá, em Alexandria e outras escolas que se produziram o Talmud da Babilônia. Então é importante a gente conhecer isso para o que virá, para o discurso de Jesus para aquele povo, um discurso puramente rabínico, como Mateus diz, ensinava sentado, a forma rabínica, e o povo ficava em pé e Jesus ensinava, como Mateus disse, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas eu queria começar trazendo de novo o problema do Talmud, ou da Torá escrita e Torá oral, que é o Talmud, mostrando que o porquê disso. Porque, segundo os estudiosos, em muitos casos, a Torá escrita, aquela recebida por Moisés, se refere a detalhes que não estão incluídos no texto, assim aludindo a uma tradição oral. Por exemplo, a Torá declara no Deuteronômio 12:21, abaterás teu rebanho como eu te ordenei. Abra lá o Deuteronômio 12:21 que está escrito isso. Ora, abaterás teu rebanho como eu te ordenei. Como foi que ele ordenou? Se está escrito isso na Torá, escrita por Moisés, significa, está implícito que os enviados de Deus que trouxeram a Torá explicaram a ele como seria realizado o ritual do abatimento de rebanho. Mas ensinaram oralmente, explicaram como era, mas não está escrito. Quando ele diz assim, abaterás teu rebanho como eu te ordenei, significa que ele explicou como era que era. Mas não está na Torá. E isso criou essa dificuldade de entendimento ou de interpretação dos que sucederam. Porque, ao contrário de que muita gente pensa, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo são religiões que não são monolíticas, ou seja, não existe uma unidade entre aqueles seus seguidores. Cada um tem uma visão, cada um interpreta da sua maneira. Então, por isso que lá em Israel tem um provérbio que diz assim, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões diferentes e 4 partidos políticos.
Então significa que não há unidade. As discussões nas sinagogas são quilométricas, são intermináveis, porque muita gente entende ou vê daquela forma, porque os sábios dizem que a Torá escrita tem mais de 70 interpretações. Por isso que não há uma unidade, por isso que foi criado o Talmud, ou esse tratado, com 72 livros que tem explicação para tudo, com base na Torá escrita, fruto da interpretação oral. Os mandamentos de como utilizar o tefilim. O que é o tefilim? Aquela caixinha que se põe na testa e enrola no braço esquerdo, na oração, está no Deuteronômio 6:8, e o uso do tzitzit ou franjas, como se encontra no livro de Número 15:38. Ora, a Torá escrita não apresenta esclarecimento sobre os detalhes de utilização e, por isso, presume-se que as explicações se encontram no que seria a Torá oral. A existência de uma transmissão da Torá oral é claramente revelada na Torá escrita, porque está escrito. São esses os estatutos, julgamentos e torais. Eu botei torais aqui em português, porque no plural, em hebraico, Torá é uma palavra feminina, e a palavra feminina faz plural com ot. Então, Torá, Torote. O Senhor, que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Está lá em Levítico 26:46. No texto original, isso aí eu pesquisei, a palavra Torá está no plural, Torote, significando que Moisés se referia à Torá escrita e à Torá oral ao mesmo tempo. Então, eu trago esses conceitos, essas revelações para vocês, essas buscas, para que a gente possa, diante de um sermão como o Sermão do Monte, já abrir nossa mente para entender o porquê Jesus falou determinada coisa e porque ele disse: ouviste o que foi dito pelos antigos e não ouviste o que está escrito na Torá. Porque todo mundo sabe o que está escrito na Torá, mas Jesus não falou no discurso dele da Torá escrita. Ele falou de uma Torá oral que estava sendo produzida pelos estudiosos daquela época. Em outra parte da Torá escrita de Moisés, Deus diz a Moisés: dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi. Ou seja, eu vou te entregar uma Torá escrita na pedra e os ensinamentos e os mandamentos que eu escrevi. Ora, as tábuas de pedra são os 10 mandamentos. E a Torá oral significa que a Torá escrita e os 10 mandamentos referem-se à Torá oral. De fato, a Torá escrita faz inúmeras alusões à Torá oral. A maioria dos mandamentos nunca são explicados na Torá escrita. Os mandamentos de guardar o sábado é um, como eu já falei para vocês, mas não há nenhuma instrução explicando como. São mencionados também outros mandamentos como o cumprimento das festas judaicas, mas não são discutidos de fato na Torá escrita. Está bem claro que todas as instruções são encontradas numa suposta Torá oral, que Moisés recebeu, escrita, mas ouviu de Deus, ouviu dos emissários de Deus, ouviu dos emissários do Cristo a explicação de como realizar aquilo. De acordo com a história e informações rabínicas, antes de morrer, Moisés escreveu os 13 rolos da Torá e ensinou a Torá oral a Josué, seu sucessor. A Torá oral, o Talmud, foi
transmitida por Josué aos anciãos de Israel. A seguir foi repassada aos profetas e, por fim, ao Sinédrio. O Sinédrio era a Corte Suprema de Israel, que já tinha sido originada por Moisés, lá no deserto. E tinha a missão de guardar, interpretar e legislar sobre todos os assuntos acerca das leis da Torá escrita. Tudo que era transmitido oralmente deveria ser repetido e passado muitas vezes, assegurando-se que nada seria esquecido. Essa prática recebeu o nome de Mishiná, que significa segunda fonte. Mishiná vem de 2. Tá certo? Mishinê, Mishnah. E que representa o conjunto de ensinamentos e instruções, e não lei, como eu já falei. Um grande estudioso, rabino, chamado Irving Bunim, que era um sábio estudioso, afirma que a Mishnah tornou-se a tradição oral transmitida pelos mestres aos alunos de geração a geração. Desde o início, era proibido copilar por escrito qualquer parte da tradição oral. Não se podia escrever. Ou seja, a produção da Mishnah ou Torá oral, na forma escrita, foi o primeiro passo para a formação do Talmud, e só foi ocorrer a partir da destruição do Segundo Templo, como eu já falei, no ano 70, por volta do ano 200 da nossa era. Então aqui nós temos mais ou menos como começou todo o processo. E nós vamos, para um breve intervalo, vamos continuar a acrescentar detalhes sobre o Talmud na segunda e última parte do nosso programa. Não saia daí, voltaremos já.